A mesa agora, segunda mesa, Loureiro Fernandes dos Museus, irão falar Bárbara Furquim, que é professora da Rede Pública Estadual e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal. A Maria Fernanda Maranhão, que já vai apresentar o Loureiro Fernandes, a Antropologia do Museu Paranaense, pesquisa etnográfica e constituição de acervos. A Maria Fernanda é mestre em antropologia também pelo nosso programa e responsável pelo setor de antropologia do Museu Paranaense. E por último fala a Laura Pérez Gil, que é a vice-diretora do MAI, UFPR, professora do Departamento de Antropologia, que vai apresentar a comunicação da aldeia para o Museu Loureiro Fernandes e a formação das coleções etnográficas do MAI, UFPR. Eu queria agradecer a todas, e antes que eu esqueça e o evento acabe, queria agradecer muito especialmente a Kátia Bezek, que ela quem entrou em contato comigo, ela sabia desse meu projeto obscuro. Eu fazia pesquisa aqui no acervo do SEB e eu falei com ela, acho que no ano passado, né, Kátia? Eu falei, olha, Kátia, 40 anos da morte do Zé Loureiro ano que vem. E eu já tinha conversado com o Paulo Guedes, aí eu converso com o outro, criou-se a oportunidade. E assim, queria agradecer a lembrança, né? Ela quem cobrou, falou assim, lembra daquele evento que você falou, vamos fazer? Né? E essas coisas assim que foram feitas para dar certo, no sentido da gente poder reunir as pessoas e trocar ideias. Eu fiz o convite a todas as pessoas e todas elas disseram sim de primeira. Né? Quer dizer, quando a coisa pode ser legal, é assim. Né? Isso é justamente por esses vários fios soltos, vamos chamar assim, né, que o trabalho do Loureiro deixou, né, foi deixando fios. E eu estou falando isso, né, porque vendo a composição dessa mesa, quem sabe numa próxima oportunidade, né, tem alguém que tenha estudado a composição do acervo Loureiro Fernandes aqui no SEB, porque estão representados o MAI, o Paranaense, e o SEB não está, né? O SEB é o nosso anfitrião, né? A instituição que nos acolhe, mas merece, né, alguém que estude o acervo do Loureiro no SEB, tanto mais. Eu não sei se isso é de conhecimento de todos, né? Eu soube disso aqui com a Kátia. Todo o acervo do Loureiro está no SEB. O acervo completo, seja ele como antropólogo, seja ele como médico. Né, o acervo completo está aqui. Após a morte, a família doou o acervo ao SEB, assim como o acervo do COSA que está no Paranaense. Né, então tem um acervo imenso, né, ainda não trabalhado, né, assim, exaustivamente trabalhado. Sim, eu venho aqui, consulto algumas coisas, consultei sobretudo a parte relativa ao Chetá. O Paulo faz uma investigação mais extensa, né, sobre todas as facetas do trabalho do COSA. Mas numa outra oportunidade, 50 anos de morte do Loureiro Fernandes, a gente possa ter uma mesa que tenha também uma pesquisa sobre o acervo do Loureiro. Mas sem me alongar mais, eu vou passar a palavra agora então para a Bárbara Furquim falar da pesquisa dela. Oi, tá. O tema da minha fala é o Loureiro Fernandes e a concepção de cultura popular paranaense no Maia. Na verdade, essa fala ela é um recorte da minha dissertação de mestrado, que falava sobre a história de vida da coleção de cultura popular do litoral paranaense do MAI UFPR. Mas como um recorte e como uma das coisas com que acabaram surgindo em meio à pesquisa, na verdade era uma pesquisa com coisas, né, com objetos, foi inevitável traçar a concepção de cultura popular paranaense no MAI e como essas mesmas concepções de cultura popular elas passavam pelas ideias de Loureiro, a pessoa que constituiu a ideia do museu e a ideia também desse acervo. Eu vou tentar ser extremamente sucinta, porque eu nunca sou sucinta, mas eu vou. Então tá. Eu acho que de início, como eu vou falar sobre o acervo, eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem um pouco o que é esse acervo e entender por que ele está tão enraizado com a própria ideia de formação e concepção de cultura popular do professor Loureiro Fernandes. Esse é um acervo que atualmente tem uma média de 2.166 peças, está um pouco mais agora, e ela faz parte da atual Unidade de Cultura e Saberes Populares.
São inúmeros artefatos, a grande maioria deles acaba tendo uma conotação ligada a bens extraídos da natureza. Então existem várias cestarias, vários objetos em madeira, a grande maioria deles, e aliás é isso que acabou chamando a atenção inicial da minha pesquisa, são oriundas do litoral do Paraná, e como bem foi mostrado aqui, e depois eu vou comentar novamente, a maioria dos filmes etnográficos se passavam no litoral do Paraná também. Essa era uma região bastante privilegiada, né, pelos estudos do professor. De um modo geral, esse acervo foram coisas que foram coletadas por pesquisadores e órgãos como o DEFAN. O DEFAN foi o primeiro momento de vida do IFAM, do atual IFAM. Ele, depois do DEFAN, ele passa a ser SFAM. Os documentos que contam a história de formação da constituição desse acervo e do próprio Loureiro Fernandes, o tempo todo ele usa mais o termo DEFAN, né, que é o departamento. Foram compradas por funcionários do museu e doadas por indivíduos ou instituições diversas. Isso partindo de 1958, quando a instituição museu passa a tomar forma, em que realmente as documentações, a universidade, junto com o próprio DEFAN, a Prefeitura de Paranaguá, todos se unem para tentar realmente montar, né, instituir aquele museu, mas mesmo assim existem peças que são anteriores a 1958, porque já faziam parte das aulas proferidas pelo professor, como já foi falado aqui, ele usava elas em sala de aula. E esse acervo ele chega até os dias atuais, ele não é um acervo fechado, ele é um acervo em constante fluxo, onde ainda hoje se recebe novas coleções, novos objetos, enfim. A constituição desse acervo esteve integrada à concepção de cultura popular, né? E principalmente ela acontece entre as décadas de 1950, 60 e 70, enquanto o museu esteve nas mãos do professor, né, o Loureiro Fernandes. O foco da instituição era voltado para a constituição de seu acervo, tanto para a divisão de arqueologia quanto para a divisão de artes populares, que hoje é a atual unidade de cultura popular e saberes. É o seguinte, nesse momento, o grande objetivo, ao menos no que se consta do professor Loureiro Fernandes, era conseguir formar um acervo que fosse significante dentro do museu. E, notadamente, nos momentos, né, entre essa década, finais da década de 50, 60, 70 até, né, o seu último momento de vida, a maior entrada do acervo foi durante esse período. Não quer dizer que isso não é algo que não interesse mais hoje ao museu, a entrada de novos, né, peças ao acervo, mas é que esse era o grande interesse naquele momento, era constituir uma divisão de artes populares. Na minha pesquisa, eu acabei observando que existe uma visão integrada entre a institucionalização do museu e a própria constituição desse acervo de cultura popular. Isso porque tanto o museu quanto o acervo, eles são parte de inúmeros processos pré-existentes de construção histórico-política e teórica. E é exatamente sobre isso que eu vou tentar falar hoje, sobre quais eram as ideias e os discursos ao qual o Loureiro Fernandes constituiu esse acervo e que vai fazer criar essas concepções de cultura popular. E essas ideias, elas vão mais além, elas perpassam, elas conseguem passar o próprio falecimento do professor Loureiro Fernandes em 77 e elas permanecem muitas vezes ainda nos discursos ao longo da década de 90 e mesmo até em 2015, quando eu fiz a minha dissertação, eu me peguei ainda sendo conduzida pelas ideias do professor Loureiro Fernandes sobre essas concepções de cultura popular. As ideias e discursos do professor, elas estavam pairando entre a ideia, um conceito de cultura popular, obviamente, elas sempre estavam, ao que eu observei, estavam ligadas ou sobre a perda cultural,
em que logo, brevemente, as populações iriam perder toda aquela sua autenticidade de população tradicional e que logo, então, seu acervo deveria, suas peças, seus objetos deveriam ser coletados o mais rápido possível. E do outro lado, obviamente, as ideias com relação à sua participação no movimento folclórico. Pretendendo contextualizar os discursos e práticas de Loureiro Fernandes frente ao panorama histórico-cultural do pensamento social-brasileiro, pois o professor utilizou uma série de discursos acadêmicos, patrimoniais, culturais e, acima de tudo, políticos. A proposta de Loureiro Fernandes esteve desde o início ligada a um ideal preservacionista, principalmente atada às premissas estabelecidas pelo DEFAN, que firma esse convênio, né, com o FPE em 58. É interessante também pensar como é que é formado o DEFAN, porque o professor Loureiro Fernandes ele troca correspondências com o representante do DEFAN de 37 até longínquas décadas, e é nessa troca de correspondências com o Rodrigo Mello de Franco Andrade vão sendo estabelecidas então algumas ideias que já estavam na verdade mantidas na própria Constituição do que ia ser a identidade brasileira. Entre o fim ali o finalzinho do século XIX e boa parte do início do século XX, a conotação não só política, mas intelectual buscava encontrar uma cultura brasileira, algo que representasse o que era o nosso povo. Esses discursos, eles procuravam pautar uma busca de uma identidade nacional e eles estavam presentes no Paraná também, principalmente desde 1853, quando a gente tem o nosso processo de emancipação do Estado aqui, e onde já existia a necessidade, vindo de grupos políticos e intelectuais, de firmar uma identidade paranaense como parte de uma unidade maior, que era o próprio Brasil. Ao longo das primeiras décadas do século XX, essa busca por valorização da cultura paranaense, ela vai receber formas diversas. O Instituto Histórico Geográfico do Paraná, o Movimento Paranista, o próprio Círculo de Estudos Bandeirantes. A nível nacional, somam-se a toda essa busca por uma cultura nacional em 37, principalmente com a inauguração do Estado Novo, né? Também em 37 é firmado o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico. E essas ideias do departamento, junto com todas essas ideias de identidade, de uma busca por uma identidade, vão estar presentes nos discursos do professor Loureiro Fernandes, obviamente. Acrescentando-se essas ideias do DEFAN, a gente pode acrescentar as influências do professor Loureiro Fernandes na sua participação na campanha nacional do folclore. Eu não vou me estender falando disso, até porque já foi falado aqui, né, na mesa anterior, dessa participação grande do professor Loureiro Fernandes, mas seja como for, ele acaba utilizando esses discursos folclóricos e eles, obviamente, são uma mola propulsora para essas pesquisas que ocorreram, esses vídeos que eram feitos e as aulas de campo que eram feitas pelo professor. Apesar dessas aulas de campo, ele colocar elas como uma disciplina de etnografia, não uma disciplina voltada para o folclore. Essas ideias folclóricas, elas são importantes para expor porque elas acabam convergendo ao longo das décadas as posições ambíguas por parte do professor Loureiro Fernandes, pois elas vêm identificar ele como etnógrafo, pois ele rejeita, né, em várias questões o título de folclorista, mas ao mesmo tempo acaba se servindo em alguns momentos, até porque ao longo da década de 40 ele utilizou muito dessas fontes folclóricas no seu trabalho, e também é aliado a uma prática que se pretende como antropológica. Loureiro Fernandes, em meio a essas ideias, aparece mais como um germinador de modelos de representação, tanto que na sua participação no museu, elas atravessam as décadas seguintes. Só um minutinho.
Eu tracei aqui, mas eu vou resumir bastante, porque, na verdade, existe uma coisa que eu fiquei bastante tentando encontrar como é que eu ia tentar explicar de uma maneira bastante resumida, porque eu estou falando da cultura popular do paranaense dentro do MAI, mas a minha pesquisa ela acabou me levando a uma direção em que, para o professor Loureiro Fernandes, a cultura popular, a quem ele escolhe para ser a cultura popular representante, ao menos naquele momento, né, da institucionalização do MAAP, foi a cultura popular localizada no litoral do Paraná, nas regiões, na Baía de Paranaguá, Guaraçaba e Guaratuba. Então aqui eu fiz um leve levantamento, porque existe o seguinte: no que diz respeito a um caso complexo em que se implanta a ideia de uma cultura popular autêntica, no estado do Paraná se expõe a imagem de um estado rumo à modernidade legitimada pela constituição de uma identidade nacional paranaense, ligada às exigências de campanhas ligadas ao DEFAN e ao CNFL, por definir um povo no estado cuja autenticidade pudesse ser firmada. Note-se que esse discurso conduz a uma projeção de modernização de um país, que faz com que se torne preciso acabar com essa tradicionalidade e reduzi-la ao âmbito do museu. O país ele deveria se modernizar, deveria mostrar essa identidade, né, tão preciosa do povo brasileiro, mas que ela permanecesse guardada e resguardada nas suas tradições dentro de um espaço museota, porque esse é um momento em que os museus regionais começam a crescer também em todo o país. E é interessante a gente pensar um pouco no contexto histórico do Paraná, porque a região do litoral ela vai ser a primeira região em que vai ter o grande ciclo. Ela pertencia à parte, né, da capitania hereditária de São Vicente. E então ela, de certa maneira, foi a primeira região, a primeira localidade do Paraná em que vai ter um grande fluxo, né, de contato. O interior do Paraná ele já vai ter um momento diferenciado, porque os primeiros povoamentos localizados no interior do estado eles estavam concentrados no século XVIII e XIX e proeminentemente no século XX. E tinham como uma de suas metas estabelecer a tão buscada modernização do Paraná, com a participação de ações de empresas de colonização e interferência do poder governamental paranaense. Sob estratagemas de grilagem de terras, o interior do Paraná foi marcado por um processo violento de expropriação de suas populações tradicionais. Veja, se o interior do Paraná ele passava por um processo bastante complexo de colonização e de várias brigas agrárias, revoltas, são inúmeras as revoltas que vão ocorrer no interior do Paraná, e existem sim vários dados do professor Loureiro Fernandes fazendo viagens ao interior do Paraná, seja como diretor do Museu Paranaense, ou seja como professor da universidade, mas a conotação maior dentro do museu, ele focou na população do litoral do Paraná. Uma das ideias que me foi pensando em toda essa situação e também nessa convergência política é que, assim, nos anos que seguem, né, os primeiros trabalhos que são desenvolvidos pelo Loureiro Fernandes são concentrados nas primeiras décadas dos meados do século XX. E é igualmente o período em que estão ocorrendo revoltas agrárias em parte de todo o interior do Paraná. A existência desses conflitos e tensões agrárias não restringiu a existência de trabalhos de pesquisa, assim como eu acabei de falar. Todavia, a hipótese cogitada aqui é a de que a definição de um popular paranaense no litoral foi uma escolha eminentemente política. Isso por parte do Loureiro Fernandes e, nesse aspecto, igualmente do museu, bem como dos intelectuais que conformaram esses modelos de representação de cultura popular e elegeram o caboclo do litoral como um símbolo de autenticidade regional. Pois, tendo em mente a existência de um posicionamento político que buscava a modernização do Paraná e, ao mesmo tempo, sendo vivenciadas graves tensões agrárias no interior do estado, a cultura popular das regiões do interior paranaense não seria bem vista como uma possibilidade eletiva de uma legítima identidade.
Então, talvez, e a gente sabendo também que o professor Loureiro Fernandes participava dos círculos políticos, essa seja uma questão, talvez, nesse momento foi a questão que talvez mais me pareceu lógica quanto a essa centralidade do acervo e nas discussões do professor Loureiro Fernandes ligadas sempre mais à região do litoral do Paraná. Trazendo especificidade novamente ao litoral do Paraná, é contundente apontar que Loureiro Fernandes conduziu a constituição do acervo material do litoral paranaense através de um discurso que colocava a cultura popular dessa região como parte integrante de uma tradição legítima, onde as pessoas que vivem nessas localidades foram definidas a partir de um caráter monolítico, ou seja, ele não existiam diferenças entre as pessoas que viviam dentro do litoral. Todas elas eram classificadas como caboclos e todas elas, na sua visão, naquele momento, partilhavam das mesmas concepções, ideias e modo de vida. Os discursos do professor Loureiro Fernandes, eles são bem interessantes porque a figura dele, ela acaba propagando ideias a um séquito de seguidores. Isso desde a década de 1940, quando já existem alguns textos dele escritos, e elas se mantêm até textos que eu localizei até o ano de 1996, publicações que utilizavam das falas do professor Loureiro Fernandes para justificar certa ausência de desenvolvimento técnico, tecnológico dentro dessas populações. Enfim, eu só vou citar aqui rapidinho. Então, eu peguei e escolhi alguns textos do Loureiro Fernandes, de 1944, Arte das Tradições Populares, a Contribuição da Geografia do Paraná. Peguei alguns textos da Marília Nunes, que foi citada aqui anteriormente, o Notas Preliminares para o Estudo da Cestaria do Paraná, que foi... Ela publicou, ela falou ele em 59, mas foi publicado em 73. Eu peguei o livro Guaraxaba Marimato, do Júlio Alvada e Giannini, que foi publicado em 79, e o texto Farinha da Casa ou Casa da Farinha, que é da Denise Hans, em 1996. Eu vou ganhar 3 minutos. Algumas características interessantes que foram percebidas nessas ideias são 4 pontos específicos. São 4 pontos específicos que expõem como esses discursos são igualmente responsáveis pela legitimação de um modelo de autenticidade popular, bem como pela construção idealizada de um popular paranaense. Esses pontos são o primitivismo. Essa é uma perspectiva das tradições populares, como elas eram pensadas em uma forma de transmissão sem alterações. O purismo, que sugere a ideia de que o povo era acionado a partir de uma indicação de homogeneidade cultural, e a extinção cultural e o discurso da carência, que pretendiam perceber a cultura popular quanto às suas carências em relação a uma cultura dominante. Eu teci inúmeras observações, mas enfim, nessas observações todas eu exponho como esses textos eles vão falar sobre a questão do isolamento dessas populações, falando de como, tecendo como a carência que elas obtinham com relação à industrialização, objetos industrializados não era algo tão ruim, que a única maneira delas sanarem esses problemas era a modernidade chegando a elas, logo, por que não colher o mais rápido possível esse acervo, guardá-lo enquanto esse avanço chegaria. E uma das coisas interessantes é que perante essa ideia, né, que permeia o acervo, uma das ideias que foi
que foram aparecendo é uma questão de uma temporalidade que foi escolhida para ser preservada. Porque, aparentemente, quando é observado o contato dessas populações, tornando-se mais frequente com as formas industriais modernas, a conotação temporal exposta nas falas dos pesquisadores sempre indicavam a legitimação da cultura popular como um estágio arcaico, ou seja, elas estavam localizadas num tempo passado, não em um discurso presente, dinâmico, em que realmente eles poderiam ser transformados. O professor Loureiro Fernandes ele também trata a cultura popular como uma ideia de pré-industrial. Acaba definindo, de uma maneira extremamente resumida, ele busca uma definição através dos materiais e da própria concepção de cultura popular, através de uma ideia de autenticidade do popular paranaense, lógico, voltado para o litoral e para o caboclo, e uma classificação de ideia de rústico. Eu só vou falar quais são os 3 pontos, rapidamente, que ele classifica. Ele, que foi encontrado, né, através dos seus textos, da mesma maneira como o professor Paulo falou, a gente sai em busca das falas dele e de quem compunha as mesmas ideias dele, vai tentando encontrar um meio. Os 3 aspectos que acabam modelando esses conceitos são as coisas como indicadores de um determinado estágio de evolução, as coisas como parte de um processo tecnológico pré-industrial e os materiais como exemplares de um artesanato rústico. Essas 3 formas, elas complementam-se cada uma em sua modalidade. Esses conceitos do professor Loureiro Fernandes atravessam décadas, isso ao longo das 3 formas em que o MAI atingiu. Ele no primeiro momento foi o MAAP, depois o MAEP, né, em 92, e em 99 passa a ser o MAI. Em 92 foram encontradas inúmeras documentações quando ocorre a mudança da primeira para a segunda exposição de longa duração do museu, e nessas documentações elas vão mostrar como essas concepções de ideias e discursos do professor Loureiro Fernandes estão ainda extremamente, elas fazem parte do cotidiano dentro do trabalho do museu. E para finalizar, o contexto de tradição ele continuava permeando e ditando as orientações a serem seguidas no museu. Por outro, pensando a partir da escolha pela permanência... é que eu peguei outra parte, desculpa. Então, é a partir desse rompimento, de certa maneira, progressivo, em que as novas concepções antropológicas vão surgindo dentro do museu, até chegar aos nossos dias atuais, que fazem com que outras perspectivas e outras concepções de cultura popular sempre aliadas e não negando o que o professor Loureiro Fernandes fez pelo museu. E é isso. Obrigada. Aí o PowerPoint é o setor de antropologia. Bom, o título da minha fala é Loureiro Fernandes e Antropologia no Museu Paranaense, Pesquisa Etnográfica e Constituição de Acervos. A minha fala não é uma fala assim profundamente acadêmica, mas assim uma reflexão a partir do trabalho do antropólogo de museu. Eu trabalho no Museu Paranaense, que é um órgão da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná. Então, não estou dentro de uma universidade, como é o caso da PUC, nem do MAI, que pertence à Federal. Então, ali nós trabalhamos com muitas demandas. Então, entre milhares de demandas, às vezes a gente consegue escrever um artigo científico, ou com muito esforço fazer um mestrado na Federal, como foi o meu caso, já estava trabalhando. Aqui o colega Renê da História também está batalhando lá com o doutorado dele. Então, é muita demanda e a gente tenta mostrar um pouco da ciência com uma linguagem assim, mais facilitada, né? Mostrando o que é o patrimônio do Paraná para o público leigo que nos visita. E, ao mesmo tempo, a gente atende pesquisador desde o nível médio, faculdade, pós-graduação, né? No caso, atendi a Edilene, que trabalhou na Comissão da Verdade, com os acervos, atendi os índios Chetá, que estiveram essa semana lá vendo filmes, né?
Então, eu vejo, não só por mim, mas também por outros colegas que trabalham em museus e ficam naquele museu muito tempo, é o meu caso, 30 anos de museu, então que eles vão se tornando profundamente conhecedores daquele acervo. Porque a gente, além de ler, a gente também digitaliza as fotografias, escreve, coloca nas plataformas, né? Na internet, então a gente se torna assim um conhecedor daquele tipo de fonte. E que é um trabalho também possível para o antropólogo, né? Algumas vezes eu entrei em crise, que eu queria viajar, queria fazer muito campo, mas o meu campo era aquele ali, né? Então eu tive que ir me encantando. E para que não ficasse muito fragmentado tudo isso, né? Perdida entre fotos, textos, né? Montar uma exposição agora que é sobre os afrodescendentes, daí passa 3 meses, tem que montar uma exposição sobre o Chetá, depois tem que fazer... Então, é muita coisa acontecendo, e para que eu pudesse entender aonde estava o que eu estava fazendo, eu comecei a escrever alguns artigos, muito sobre demandas, como no caso do professor Igor, pediu um artigo para o centenário de nascimento, né, do professor Loureiro. Então a gente vai escrevendo e assim a gente vai conseguindo entender que aquele acervo, ele está falando da etnografia dos povos, né, indígenas ou cultura popular, mas também ele está falando da história da antropologia, e agora, mais recentemente, essa importância para a justiça, né, para o direito, e como é importante aquele trabalho que a gente está fazendo, né, e de divulgação também, de deixar esses acervos disponíveis para o público. E aqui, o Museu Paranaense, ele fez no ano passado 140 anos. É o 3º museu mais antigo do Brasil em funcionamento. Houveram outros que fecharam, né? Mas o nosso é o 3º, né? Então... E o Loureiro, ele foi trabalhar numa instituição, ele começou a carreira dele como antropólogo, começou a pesquisar, começou a escrever artigos no Museu Paranaense, que já tinha uma tradição, que já tinha um acervo lá. E que já tinha alguns artigos escritos sobre demanda. O Telêmaco Borba escreveu artigo, né, para o museu, para o diretor lá, para que eles pudessem apresentar lá no Rio de Janeiro, na exposição antropológica que aconteceu ainda no Império. Então, a partir dessa experiência que já existia ali, é que ele começa a sua atividade. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho do museu, né? Pode passar. Ali o museu, ele começou ali na Praça Zacarias, em 1876, e ele surgiu porque existia, no final do século XIX, ainda no Império, Dom Pedro II, ele fazia exposições nacionais, onde cada província, que são os estados de hoje, né, mostravam ali qual era a sua indústria incipiente, as madeiras, e também um pouco de fauna, de flora, né? E o Museu Paranaense participava, e quem organizava isso foram aqueles que sugeriram depois a criação do museu, o Hermelino de Leão e vamos passar, já passamos ali para o... Está aqui, o desembargador Agostinho Hermelino de Leão, que também foi vice-presidente da província, e o médico José Cândido da Silva Murici, que trabalhava na Santa Casa. O primeiro era empresário da erva mate, né? Então, eram pessoas que criaram esse museu porque não tinham o que fazer com aqueles objetos, aqueles produtos que iam para a exposição, né, no Rio de Janeiro, às vezes até internacionais, que o Brasil participava, e daí o que a gente vai fazer com isso? Então, o museu surge no século XIX com essa ideia bem regional de mostrar o que era esse Paraná, o que ele produzia, as plantas, né? Fauna, flora, e também, como tinha acesso a objetos indígenas, colocava o nosso indígena também. Bom, pode passar. O museu participou dessa exposição antropológica brasileira, organizada no Museu Nacional, foi muito elogiado o nosso diretor, e foi encaminhado também textos, né, do Telêmaco Borba, o pequeno vocabulário da língua caingangue, dos caiguá e chavante, e notícias sobre os índios caingangue. Então, esse tema, os índios caingangue, é um tema que depois o Loureiro vai retomar, e ele vai citar na bibliografia dele os trabalhos do Telêmaco Borba. Pode passar.
Aqui nós tivemos uma visita em 1880, a visita do Dom Pedro II, sua comitiva, e eles perceberam que o museu não tinha, né? O Dom Pedro reclamou que não tinha um guia, um catálogo, né, para ele acompanhar. Então o Agostinho Armelino de Leão fez um catálogo depois, no começo do século. E já nesse guia já fala, né, de objetos tanto etnográficos quanto arqueológicos. Aqui é uma borduna, caingangue, e o colonizador, né, ele anotou ali a data, né, em que essa borduna, está ali em 1800 e pouco, a data em que essa borduna foi encontrada. E essa foi uma das peças que nós mostramos para a Gilda Caingangue, quando ela fez a visita agora recentemente. Ela viu peças que ela nunca tinha visto, né, que ela ouviu falar, que existiam e tal. Então, peças bem antigas. Essa estrada que foi encontrada aí seria lá na região de Guarapuava, no caminho das Missões, caminho de Tropas. Pode passar. É uma das peças mais antigas? É uma das peças mais antigas. Então, as peças mais antigas dos índios que nós temos aqui do Paraná é no final do século XIX, né, porque o museu surge nessa época, a maioria das peças. Mas também tem na área de arqueologia peças bem antigas, né? Mas assim que de coleta são essas. Aqui está o Romário Martins. Na época do Romário Martins, historiador, foi diretor do nosso museu com mais de 20 anos, e ele se interessava muito pelos indígenas, né? E também, nesse período, o museu é pensado como sendo, reunindo um acervo relacionado ao homem e ao território e à paisagem paranaense. Nessa época não se estudava gênero, né? Era o homem, paisagem e o território. E muitos indígenas, eles vinham, principalmente os caingangue, eles vinham até Curitiba, se hospedavam no museu, porque eles queriam tratar aqui com as autoridades, né? Falar dos problemas. E o Romário registrava eles no próprio museu. Não sei bem onde é essa foto, mas eu sei que ele tirava fotos e registrava os caingangue. Então estão ali alguns caingangues com aquelas roupas de fibra de urtiga, tecelagem que eles faziam. Pode passar. Aqui também outra família que visitou o Museu Paranaense. Daí eu fiz uma descrição ali da roupa. Aqui seria uma farda militar descaracterizada que o índio está usando, o caingangue. Ali já um traje tradicional, a forma como segura a criança, né? Então, isso a gente faz ali a informação na nossa plataforma no Pergamon. Depois vamos mostrar como é que pesquisa, se der tempo. Se não, vocês podem fazer uma visita lá para nós. Aqui também uma índia caingangue que o próprio Romário também deu um nome em português para ela, chamou de Cândida. E eram fotos que eram colorizadas, e ele fez uma galeria no museu, um corredor que ele colocava essas fotos dos indígenas e colocava a data atrás. Pode passar. Então, quando o Loureiro chega da instituição, ele pensa em transformar numa instituição científica, né? E o que seria fazer isso? Reunir um grupo de intelectuais, pesquisadores da época que se interessasse por cada uma das áreas, que seria história natural, história pátria, antropologia, né? E montar uma biblioteca científica, publicar, também adquirir um carro, pedir um carro para o governador. Então, seria essas as etapas para você transformar nessa instituição. E ele foi diretor durante alguns anos. Nos outros ele era chefe do setor de antropologia, e ele permaneceu lá no setor até que com o surgimento do MAI ele se transfere lá para o Museu de Arqueologia e Etnologia, e daí ele se afasta do Museu Paranaense. Então aqui são esse grupo de intelectuais católicos. Muitos frequentavam aqui o Círculo de Estudos Bandeirantes. O Loureiro, aquele carequinha da direita, ao lado do Padre Moure. Padre Moure é biólogo, estudou abelhas e criou depois um mestrado na Federal, e teve vários outros também que foram professores. O Loureiro é quem conseguia emprego para todo mundo, né? Por isso que o pessoal não queria falar mal do Loureiro, né? Nas reuniões, porque era o cara que encaixava todo mundo ali, tá? Da época. Bom,
Pode continuar. Então, são esses os que foram nomeados. As sessões eram das áreas de História, Botânica, Geologia e Paleontologia, Zoologia, Antropologia e Etnografia. Inclusive, tem uma história bem interessante do Reinhard Mack. O Reinhard Mack foi preso, né, sob a alegação de que ele estava fazendo sinais para navios submarinos alemães. Então, o Loureiro conseguiu conversar com as autoridades, dizer que, né, o Reinhard Mack seria mais útil no Museu Paranaense, né? Então, um setor lá. Pode passar. E outras pessoas, João José Vigarella, o próprio Kozak, começou no museu e depois ele conseguiu ser contratado pelo Loureiro aqui para a universidade. E ali no museu o trabalho era gratuito, não se recebia nada, né? Só que era uma instituição que tinha carro, que tinha motorista, que possibilitava viajar. E nessa época também era difícil você viajar, você tinha que ter um documento, você estava viajando por essas estradas, por quê, né? Então, às vezes era até parado pela polícia, eu estava com espingarda para caçar bicho, para taxidermizar, ou trazer esqueleto de índio, então tinha que ser muito bem explicado. Então, essas equipes partiam para campo assim, respaldadas pela instituição. Pode passar. Aqui ele criou, né, os arquivos do Museu Paranaense no volume 1, que nós temos aí disponível na internet. Tem esse estudo que ele fez sobre os caingangue de Palmas. E tem outros também, antropólogos da época, que escreveram aqui no nosso... o Baldos e a Wanda Rank. O Baldos, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e também foi diretor do Museu Paulista. E a Wanda Rank era uma antropóloga austríaca que comprou muito acervo, tanto para o Museu Paulista, para o Museu Paranaense, comprou muito acervo aqui da América do Sul, e ela estava vinculada à Sociedade Científica do Paraguai. Pode passar. Os arquivos do museu, como eu falei, né, os antropólogos que participaram. O Baldos foi também professor de etnologia brasileira. Pode passar. Aqui, quando o Loureiro reabriu o museu na sua 4ª série, a gente teve várias séries, o governo foi jogando a gente de uma série para outra, e teve ano que estava totalmente fechado, e agora nós estamos na nossa série definitiva, né, o que está escrito na placa, série definitiva, né, aqui no Largo da Ordem. E então, ele que reorganizou o museu e chamou dessa sala de Telêmaco Borba, como ele admirava o Telêmaco Borba, que foi aquela pessoa que deu o nome de caingangue. Ele identificou que os caingangues se chamavam caingangue, que antes usavam coroado, usavam outros nomes, e ele registrou esse nome nos textos dele. Pode passar. Aqui as expedições científicas do museu, está ali o padre de batina indo para a expedição, o motorista o mais elegante com a capa branca, e o Loureiro ali com aquela roupinha meio militar, de gravatinha e tal. Então eram expedições, essa foto inclusive é do Círculo de Estudos, está falando ali do Museu Paranaense, mas é do Círculo, para mostrar como esse acervo está distribuído nessas instituições e que precisa passar por todas para você entender, né, juntar esse quebra-cabeça. Então, essa época do Loureiro foi uma época muito profícua, porque estava surgindo a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, estava surgindo a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas em São Paulo, né, a Escola de Sociologia e Política. Então, era um momento que haviam poucos professores, então eles faziam pesquisas interdisciplinares e trocavam muitas ideias, né? Muitas palestras, todos participavam. Como foi falado de manhã, né? Iam assistir palestra do geneticista e tal. Pode passar. Aqui um artigo que eu escrevi, né, nesse Diário Patrimonial, que é uma revista portuguesa, e onde eu falo, né, que, sobre essas pesquisas que o Loureiro Fernandes começou no museu e que a antropologia da época estava estudando justamente o caiçara, o negro, o afrodescendente e o indígena. Então, essas primeiras pesquisas do Loureiro, que daí eu publiquei aí, e eu utilizei um outro documento, que foi uma fonte importante para mim,
que foi o que o Loureiro apresentou na primeira reunião brasileira de antropologia no Museu Nacional, em 1953, que ele fez um balanço do que ele estava fazendo aqui no Paraná e falou já do filme, a importância do filme, sem falar no cineasta. Só o filme, mas o cineasta ele não citou. E ele está ali ao lado da dona Heloísa Alberto Torres, aquela senhora que era diretora do Museu Nacional, muito amiga dele. E quando o Kozak quis ir ao Xingu, ele escreveu uma carta e a primeira viagem do Kozak ao Xingu foi acompanhando a equipe do Museu Nacional. Né? Depois ele começou a ir sozinho, porque ele se virava, né? Ele só precisava de um empurrãozinho inicial. Então o Loureiro conhecia todo mundo, indicava, então os pesquisadores do Museu Paranaense acabavam sendo recebidos das instituições mais importantes do Brasil. Então aí foi essa apresentação que ele fez lá no Rio de Janeiro, que ele falou sobre os caingangue de Palmas, sobre a Congada da Lapa, Sambaqui de Matinhos, arqueologia. E esse era o perfil assim do antropólogo desse final do século, do final dos anos 30, começo dos anos 40, né, que era se interessar por antropologia física, arqueologia e misturar as teorias. Tá? Chegava um professor da Europa, vinha com funcionalismo, um americano trazia, né, a aculturação, então eles acabavam usando, se você lê os textos, você vê ideias dessas duas correntes, às vezes juntas, no mesmo artigo. Pode passar. Aqui, os caingangue de Palmas, não sei se dá para ver, mas os dentes estão desgastados, os dentes dos indígenas, apontados, né? E esse era um padrão que eles tinham, e o Loureiro, como antropólogo físico, já observou, né, essa característica. 5 minutos. Então, só mostrar essa pesquisa dele. Pode passar, já me avisa quando terminar. Então, aqui o primeiro artigo dele, de 39, ele escreveu na Revista Médica do Paraná, mas ele estava no Museu Paranaense. E ele analisou 40 indivíduos, tirando sangue, né, e viu que a maioria era o tipo O. E ele citou outros grupos, os portugueses e aqui o pessoal de Curitiba, e aquele que tem a maioria mesmo são indígenas, né, e isso é comprovado até hoje. Pode passar. Ele observou também alguns índios albinos, né, então esse olhar assim da antropologia física. Aqui eu trabalho sobre os caingangue de Palmas, no Arquivos do Museu Paranaense, e eu fiquei sabendo que uns desenhos lindos ali de arco, flecha. Hoje de manhã foi ele que fez, né? Pode passar. Aqui são o acervo que ficou dessa pesquisa, né? Então o que nós temos lá no museu? Temos esses dois que eles chamavam de todos, eram as terras indígenas da época, e que você tem lá o curu, o craneninha, aqueles tecidos caingangue bem antigos, fotografias, né? Então nós temos 30 objetos dessa pesquisa do Loureiro e de um total de 285 que são de caingangue e de choclengue que nós temos lá. Mas esses são bem identificados, que foram coletados nessa pesquisa, né? Então um material com referência. Às vezes é difícil se encontrar lá arcos, flechas em museus, objetos que você tem a referência certinha. Então algumas coleções estão bem definidas. Aí ele também está falando, no artigo, você sente, né, a presença da teoria da aculturação ali, dizendo que vai acabar, né, que tem que registrar logo, como foi também para o Tietá. Aqui, um caingangue subindo para pegar o pinhão, né? Então essa foto é bem interessante porque a gente vê correspondências no museu do Loureiro pedindo para o amigo dele, o Diocleciano de Souza, que era do SPI e trabalhava na região, se ele não podia conseguir uma foto do caingangue subindo na Araucária. E aí o Diocleciano falou, eu tenho um primo que tem uma máquina fotográfica, o dia que ele vier me visitar, eu peço daí para o índio subir na árvore, fotografar, eu te mando. Aí quase um ano depois ele recebe a tal foto. E aqui essa foto formal aí do Diocleciano de Souza, ou do SPI, que já era amigo do Loureiro desde essa época, ele estava trabalhando em Palmas, e depois, na época do Tietá, o Diocleciano já era chefe aqui do
acho que é do Estado, né? Essa área de SP, Sétima Inspetoria. E esse líder Caingangue foi o mesmo que foi informante do Baldos lá no culto aos mortos, né? Naquele trabalho do Baldos. Então ele também, o Loureiro cita o Baldos, né? Pode passar. Aqui essa foto é do próprio Loureiro, né? Que mostra o craneirinho, os curu, esses tecidos, né? Dos Caingangue, que esses são acervos muito antigos de museus, né? Então só tem esse acervo da época dessa pesquisa do Loureiro. Que nós mostramos ali para a Gilda, que ficou impressionada e tal. Ficou bem feliz de fazer a visita ali conosco. E aqui, né, as dificuldades da pesquisa, né, o Loureiro e o Coza aqui atrás, né, então muitas dificuldades. E aqui, ó, é bem interessante porque o Loureiro pegava os objetos, levava numa delegacia de polícia, que ele conhecia todo mundo, naquela Curitiba dos anos 30, imagina, e aí conseguia fazer essas fotos, né, a dificuldade que ele tinha. Na delegacia. Isso aí é um papel da delegacia. Acho que foi um pouquinho antes do COSA chegar, né? O COSA já aliviou esse problema. Pode passar. Mas isso aí é no papel da delegacia e tudo, né? Aqui mostrando, eu estava mostrando os indígenas, agora a cultura popular, né? O Caiçara, né? Então é um filme do COSA, a foto é do Círculo de Estudos Bandeirantes, o filme é do Museu Paranaense, em que o Loureiro está levando ali o professor que foi citado de manhã, Emílio Williams. Então tá. Então, passa isso para a gente concluir. O Emílio Williams, ele veio para falar aqui na faculdade, e daí o Loureiro levou ele nessa expedição. E para concluir, eu queria dizer também que nessa 1950, durante uns 4, 5 anos, o Museu Paranaense esteve sob mandato universitário. Foi um acordo entre o governador do estado e a universidade, só que o governador mandava um dinheiro para a faculdade de filosofia. Então era bem interessante naquela época. Então houveram várias pesquisas e que eram, no final de contas, financiadas pelo museu, né? Então a universidade, ela deve muito essa herança do museu, do círculo, né? Daqui, dessas discussões, dessas possibilidades de visitas a campo, bibliotecas, né? Então tudo isso surgiu a partir desse trabalho nas instituições. Obrigada. Nada. Então, boa tarde. Primeira questão é agradecer a Dilene e a Kátia pelo convite e a participação aqui. E a segunda questão que eu gostaria já de colocar é que, assim, a minha fala, diferentemente das falas que foram feitas hoje, a minha fala não está baseada numa pesquisa, não pesquisei sobre o Loureiro propriamente falando, né? A minha fala deriva de uma série de inquietações, né, a partir da minha atuação como responsável pela coleção de etnologia indígena do MAE, né, e de uma preocupação de onde que vem essas coleções. E, sobretudo, sim, não apenas de onde vêm essas coleções, que isso é importante, mas isso diz alguma coisa a respeito do que é o museu, para que ele foi criado e para onde que ele vai, né? Isso, de alguma forma, sustenta também uma determinada concepção do MAE atualmente e que tipo de posicionamentos científicos, políticos, acadêmicos, universitários a gente está tomando em relação a esse museu, né? Então, assim, a figura do Loureiro é uma figura que está sempre pairando, né? Assim, eu acho que agora o Paulo está fazendo uma pesquisa mais aprofundada, a Dilene também, com essa questão do Chetá, também está se aprofundando mais na figura do Loureiro, mas para mim o Loureiro era sempre uma figura que estava lá, mas sobre a qual eu não sabia muito, né? E, entretanto, eu acho que o Loureiro é uma espécie de uma marca, né? Assim, a gente trabalha em instituições, né? O Departamento de Antropologia, o MAE, o Paranaense, o Círculo Bandeirantes, e uma coisa que a gente tem em comum, de fato, é o Loureiro. O Loureiro acaba sendo uma marca em vários sentidos, né?
em certo sentido, é uma marca porque ele, de alguma forma, é um sinal distintivo que gera um determinado nível de identidade entre os elementos que possuem, entre as nossas instituições. E dessa forma, ele é um índice de conexões, né, entre as nossas instituições. Ao mesmo tempo, a marca também estabelece, sim, ao mesmo tempo que essa marca estabelece uma identidade, ela distingue, ela define, ela opera como uma espécie de chancela, né? E ao mesmo tempo, enquanto marca, ela também é um vestígio, né? Uma ligação que nos conecta com e que explica parcialmente, sim, que nos conecta com o passado, que explica parcialmente o nosso presente. Então, Loureiro Fernandes, de alguma forma, constitui um fio de conexão transversal entre o Paranaense, o Círculo Bandeirantes, o MAI, o Departamento de Antropologia, o CEPA, né? De alguma forma, aludimos a ele como uma espécie de matriz geradora, mas uma coisa que eu acho que ficou também, sim, ele teve um papel importante na geração, na criação das nossas instituições, e ao mesmo tempo, eu acho que um papel importante do Loureiro, eu acho que ficou muito claro ao longo do dia de hoje, não apenas ele como criador, mas ele como articulador, né? Sim, uma figura que o tempo todo está articulando. Tudo isso me interessa por quê? Tudo isso me interessa porque isso tem alguma coisa a dizer sobre as coleções das quais eu sou responsável e que tem a ver também com a instituição na qual eu trabalho, né? Quando precisamos explicar os princípios que orientam os percursos das nossas instituições, a gente precisa falar do Loureiro Fernandes, né? Ele tem ele marcou no sentido também de que não apenas ele orientou a criação, ele orientou esse percurso, mas sobretudo isso tem ainda um impacto no presente. As pesquisas que ele realizou, as ações, os posicionamentos políticos, decisões institucionais, ainda isso continua tendo reverberações no presente. Eu acho que um caso paradigmático, principalmente o caso do Chetá, né? Eu acho que na tua fala ficou muito claro até que ponto essas ações do Loureiro Fernandes em relação ao Chetá ainda estão, sim, têm desenvolvimentos importantes no presente, né? Um aspecto significativo, que é o que mais me interessa, dessa dimensão transversal, são as coleções e os arquivos que constituem os nossos acervos, né? A Fernanda acabou de mencionar uma coisa que é importante da gente considerar, como são acervos que constituem fragmentos de uma história, de uma mesma história. Quer dizer, cada um de nós está em instituições em que esses acervos são fragmentos, né? E, de fato, todos vocês sabem, todos vocês que fizeram pesquisa sobre o Loureiro sabem que, ou sobre o Chetá, ou faz uma pesquisa sobre uma escavação arqueológica, você precisa transitar, né, uma escavação arqueológica que foi feita na época, você precisa transitar por todas as instituições para ter as informações que compõem esse quebra-cabeça, né? O Paulo também mencionou um pouco isso, esse aspecto. Então, é sobre esse aspecto das coleções que eu gostaria de falar, sobretudo desse aspecto em relação ao MAI, em relação às coleções etnográficas. Mas eu não quero tanto, a ideia não é tanto, assim, o meu interesse não é tanto fazer um percurso descritivo sobre esse trajeto das coleções, mas, sobretudo, o que me interessa são os princípios intelectuais e políticos que definiram a feição atual dessas coleções, né? Por que os objetos que fazem hoje parte dos acervos estão lá? Que intenções, objetivos, condições intelectuais, políticas, financeiras estão por trás das coleções etnográficas do MAI? Enquanto responsável por essas coleções de etnologia, sou plenamente consciente de que são estabelecidos princípios que orientam a incorporação de objetos. Então, da mesma forma que as circunstâncias que fogem às determinações do museu também, né? Como, por exemplo, quando alguém tem a iniciativa de doar uma coleção. A gente aceita a coleção, mas a gente não tem um controle
completo de como essa coleção foi constituída, a partir de quais princípios, etc. Né? Então, assim, mas a gente tem a decisão de aceitar ou não essa doação. Isso também faz parte de uma política institucional. Então, saber como as coleções à guarda do MAI foram constituídas, quais foram as premissas teóricas, os procedimentos metodológicos, como diz o Fábio, em relação ao colecionamento, para sua formação, quem gerou essas coleções, diz muito sobre a história política e intelectual do museu. Antes de eu começar, eu quero fazer também, antes de desenvolver mais a minha reflexão, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Quando entrei no MAI, como responsável da unidade de etnologia, para mim não cabia dúvida alguma de que um dos elementos de identidade do MAI era a etnologia indígena. Né? A etnologia estava no nome do MAI e estava no acervo. Né? Tinha um acervo significativo relativo aos povos indígenas. Aos poucos fui percebendo, de fato, que nem sempre foi assim. Né? Que na concepção do Loureiro, a presença indígena nesse museu era relativamente residual. E aqui é meu problema. Sim, o meu problema é pensar como se passa de um museu, que era um museu voltado, assim, que inicialmente se chama MAP, né? Museu de Arqueologia e de Artes Populares, voltado para a realidade litoral, para um museu de Arqueologia e Etnologia que tem uma feição bastante diferente. Né? Então, assim, isso não é simplesmente uma mudança de nome. Isso tem, de fato, essa transformação implica uma transformação bastante profunda em a que se dedica o museu, o que ele faz, como ele faz tudo isso. Né? Então, assim, é importante entender como se dá essa transformação. E é sobre isso, para entender essa transformação, o que eu faço é me debruçar, de alguma forma, sobre as coleções. São as coleções, como elas foram formadas, o que está me dando pistas sobre como aconteceu essa transformação. Né? Eu acho que, assim, para mim, assim, a pesquisa da Bárbara e assim, ter lido a tua pesquisa foi também um ponto muito importante para entender, né, eu acho que isso também foi um dos resultados da tua pesquisa, né? Até que ponto, de fato, essa coleção de objetos voltados para o litoral era um elemento fundamental para entender como o próprio Loureiro estava pensando exatamente. E hoje o Igor de manhã falou outro dado sumamente interessante, que o Loureiro pensava o MAP como um museu de tecnologia, né? Assim, voltado para a tecnologia. Isso é um dado que eu acho que a gente precisa ainda fazer uma reflexão sobre ele, né? Mas o caso é que o MAP não é, assim, era um museu de artes, de arqueologia e artes populares, mas ele estava inserido numa rede de instituições. Isso também é uma questão que a gente não pode perder de vista, né? Quer dizer, precisamente através da figura do Loureiro. É interessante pensar que o Loureiro não tinha uma visão fragmentada dessas instituições, mas tinha uma visão global, a impressão que eu tenho. Então, do lado do Tião Paranaense, eu acho que as pesquisas sobre etnologia tornaram o Museu Paranaense uma instituição de pesquisa científica e voltar as pesquisas de etnologia para o Paranaense é um dado que a gente deve levar em consideração. Pensar o DEAN como um espaço de ensino, né, é também um dado que a gente precisa considerar. Pensar o CEPA como um espaço de pesquisa e de ensino arqueológica é também, assim, a gente precisa ter essa visão de conjunto para entender as nossas posições particulares, né? E eu falo isso porque quando eu vou olhar o acervo indígena que existe no MAI, é preciso, precisamente, assim, ter esse entendimento, né? No MAP, né, quando o MAP se criou, o acervo de objetos indígenas era totalmente residual, né? De fato, apenas passou a ter um acervo importante de etnologia indígena quando a coleção que estava no DEAN foi transferida ao MAI. Né? Foi nesse momento que foi apenas em 1985.
Até então, não tinha praticamente objetos indígenas. Não foi em 85? Foi mais tarde. Tá, então estou confundindo as datas. Mas assim, foi, assim, estou falando isso porque de fato é relativamente recente essa doação, essa transferência dessa coleção do DEAN ao MAI. E eu acho que isso, a minha hipótese, mas eu preciso conferir isso, é que de fato a mudança de nome de MAAP para MAEP, que já era Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá, está relacionada principalmente com o fato de que foram transferidos um conjunto importante de objetos indígenas para o MAE, né? Não apenas Xetá, sim, sim, mas o Xetá tem uma significação simbólica bastante forte. Em termos numéricos, ela não é tão significativa, mas ela tem uma significação simbólica bastante marcada. Para vocês terem uma ideia, né? Existem o acervo de etnologia, ele está formado por várias coleções. Temos uma coleção que se chama Coleção MAI, que é, digamos assim, aquela coleção que já estava no MAI, né, desde o início do MAI, né? Esse acervo não passa, assim, é menos do 10% do acervo de etnologia indígena, né? São 278 peças. Desse conjunto de 278 peças, a maior parte foram compradas de João Américo Peret, que era um indigenista que trabalhava na FUNAI, e que o que ele fazia era, nas expedições dele, a trabalho, ele acabava coletando objetos que ele achava interessantes para depois vender aos museus, né? Então, por exemplo, existem uma série de documentos em que ele oferece: eu tenho tantas peças, o MAI estaria interessado, né? Então o MAI acabou comprando essa coleção. Tem duas coleções que o Peret vendeu para o MAI, e que são coleções extremamente heterogêneas, né? Assim, são coleções em que existem objetos de 11 grupos indígenas diferentes, né? Assim, das 65 peças que ele vendeu, são 65 peças de grupos indígenas diferentes, então sumamente heterogênea, e que estava marcada a partir de uma... são peças que se caracterizam pelo exotismo, né? Porque elas são chamativas, mas não tinha uma pesquisa por trás, né? Dentro desse conjunto da coleção MAI existia também, sim, a maior parte, as outras peças que existiam dentro dessa coleção MAI eram basicamente amostras de alimentos, amostras de materiais, né? Isso eu acho que está relacionado com esse interesse, do qual já foi conversado hoje também de manhã, do Loureiro pela questão da alimentação, da tecnologia, né? Mas assim, eram amostras. Quando a coleção do DEAN passa a fazer parte, é transferida ao MAI, pensa que assim, no conjunto do acervo atual, a coleção DEAN consiste no quase 60% do nosso acervo. Então, de fato, o núcleo forte do acervo do MAI é esse acervo do DEAN. E é interessante pensar que não se trata apenas de que ele constitua um acervo mais numeroso, mas o caráter desse acervo. Quer dizer, as coleções que existiam no DEAN e que faziam parte desse museu de cátedra, né, e que estava lá e que o Loureiro utilizava para o ensino, né, eram feitas a partir de pesquisas muito mais sustentadas. Eram os professores, hoje a Cecília mesma falou, né, eram coleções feitas pelos próprios professores que quando iam para campo, o Loureiro pagava para eles trazerem objetos, então eram pesquisas muito mais sustentadas cientificamente. E depois não temos que esquecer o COSAC. Eu acho que o COSAC é a figura que realmente constitui o acervo que a gente tem hoje no MAI, né? Temos a parte das peças Xetá, mas temos a maior parte das peças Caiapó, Urucapó, Carajá, Xinguanas, né? E estou esquecendo certamente alguma, são coleções feitas pelo COSAC. E uma pesquisa sobre essa atividade do COSAC nas expedições, no processo de fazer coleções, é ainda uma pesquisa que eu acho que está por fazer, né? Eu acho que tem pesquisas feitas sobre o COSAC em relação ao Xetá, em relação às imagens, mas tem pouco sobre como se constituíram essas coleções. Então, enfim, essas são questões que ainda estão por aí.
Bom, o que eu gostaria de colocar com tudo isso é que, assim, o resto das coleções, sim, eu falei de um 10%, um 60%, o resto são basicamente coleções novas que são produzidas a partir de outros critérios, né? A gente recebeu 2 grandes coleções do Xingu e as mais recentes são coleções derivadas de pesquisas específicas, ou eu acho que não gostaria de deixar de mencionar a coleção feita por Josué Carvalho com Caingangue, que foi uma experiência de curadoria compartilhada, né? Ele fez a pesquisa junto com a comunidade, foi a própria comunidade que decidiu que ia ficar no MAI. Então, assim, isso também está indicando outros caminhos que o museu está abrindo. Então, assim, já estou com pouco tempo, vou ficar dentro do tempo definido, mas, assim, eu gostaria de mencionar assim, 2 questões. Assim, a primeira questão é isso. A minha hipótese é que o acervo de etnologia implicou uma transformação relativamente profunda no MAI. Quer dizer, uma transformação em que sentido? A princípio, o Loureiro tinha pensado no MAI como um museu focado na arqueologia, nas artes populares e focado no litoral. Ou seja, ele tinha uma percepção um tanto localista do MAP, né? De fato, eu encontrei outro dia uma carta que eu achei muito interessante do Loureiro. Foi uma carta enviada pelo Potiguari a Loureiro, em que o Potiguari trabalhava no Museu Nacional, né? Não sei até se ele não foi diretor do Museu Nacional, acho que sim. E ele está oferecendo algumas peças, né, para o MAP, se ele estaria interessado em algumas peças do MAP. E o Potiguari falava, bom, não sei se o museu, sim, o museu onde você, o MAP, o museu basicamente sobre o litoral, mas de repente vocês estão interessados também em ampliar o acervo para não ser simplesmente referente ao litoral, mas incluir outras peças para ter uma dimensão mais comparativa. E digamos, aquelas frases que estão indicando uma certa ampliação para fora foram sublinhadas, acredito eu, que principalmente sublinhadas pelo Loureiro, pensando precisamente da importância de não ficar restrito a esse universo do litoral, mas pensar, né, nessa ampliação para fora. Então, assim, eu acho que, de um lado, o Loureiro pensou o MAP como voltado para esse universo litorâneo, para esse universo local, né? Mas sim, precisamente porque ele criou um outro acervo, que era esse acervo do DEAN, e que foi depois incorporado ao MAE, digamos assim, a marca do Loureiro está novamente lá. E esse acervo do MAE é um acervo que, esse acervo do DEAN é um acervo que abre uma janela para fora do litoral, é um acervo que abre para outros grupos indígenas. Então, assim, o Loureiro também está presente nessa abertura. Na minha impressão, isso implica uma transformação do MAE, assim, do MAP, que era voltado para o litoral, num MAE que voltava para fora. E isso, para mim, é um aspecto importante do que hoje é o MAE, né? De um lado, temos uma dupla referência, vamos dizer assim. Temos uma referência que é uma referência para pensar o universo que é mais próximo de nós, não apenas o litoral, mas assim, a própria região do Paraná, né? Em que pesquisas, trabalhos, ações, exposições são feitas, voltadas, né, para olhar esse universo próximo, né, pensando nos Caingangue, pensando no Xetá, né. As nossas ações e os nossos interlocutores são interlocutores do Paraná. Ao mesmo tempo, ele nos deu também as ferramentas para pensar um museu que não apenas olha para esse universo mais restrito, mas que abre janelas, né, que abre perspectivas para longe, que para mim isso também é um ponto fundamental, assim, do papel do museu. Assim, da mesma forma que o museu é um espaço de reflexão sobre a memória, sobre a história local e próxima, eu acho que o museu também tem que ser uma janela, né, para outras visões do mundo, para a diversidade, né. Eu acho que essa dupla referência é uma marca do Loureiro, né. De alguma forma isso é uma marca Loureiro, principalmente a partir dessas redes que ele criou. E, enfim, só para concluir, eu acho que sim, tornar produtiva essa dupla referência
digamos, uma tarefa da equipe do MAI daqui para frente. Então, isso seria. Teve uma palestrante aqui mais disciplinada que eu, ela tinha um cronômetro para marcar, não sei, o papelzinho, ela foi disciplinada. Bom, eu queria abrir o debate, mas eu preciso primeiro saber da Kátia até onde vamos e temos que encerrar imediatamente. Até 6h15. 6h15 possível. Não, obrigada, eu sabia que a gente estava passando e... Bom, isso, vou abrir o debate. Antes de tudo, assim, eu queria novamente agradecer as três, né, e muito particularmente agradecer a fala da Laura. Imagina, ela não preparou, ela disse que não preparou e está tudo tão redondo, um olhar tão caprichoso, assim, né, e caprichado para esse projeto do Loureiro, porque isso dá, né, eu fiquei pensando, você falando, olhando para outras coisas que ele fazia. Era local e não era local e não era, ele sempre abre, né? Dos Caingangue abria mais, da cultura popular a mesma coisa, Chetá então a coisa explode, né? Se torna muito internacional. Eu acho que isso talvez seja uma característica, ser mais explorada por você mesmo, ficou muito legal, tanto do ponto de vista acadêmico quanto enfim, o teu capricho mesmo, né? De olhar para um projeto que talvez ele pensasse como local, mas talvez ele próprio não percebesse que era muito maior. O Paulo tinha falado dessa escala local, nacional, internacional, né? Como essas coisas são simultâneas no trabalho que ele legou, né? E que isso é uma conversa minha com a Kátia, né, no convite da cultura paranaense, assim, não pode, né, a Kátia também, né, a gente estava meio bravo com o convite da cultura paranaense, intelectual paranaense, tem que tirar o Loureiro dessa camisa de força do paranaense, porque é mais do que isso, né, e não é só um elogio rasgado, é claro que tem problemas, né, em certas formas de conceber, né, enfim, a vida está totalmente tecnológica, aquele filme totalmente tecnológico, então é uma coisa super datada, mas também ali ele encontra uma abertura, enfim, vamos lá, para o debate para as três. Diga. Uma observação é uma pequena pergunta. Eu fiz a conexão entre o que o Igor falou da origem do Museu Paranaense como Museu de História das Técnicas. Eu lembro que você observou que do MAI, desculpe. Que você observou que o Loureiro foi em Paris nos anos 60, então a conexão é direta com Simondon e Leroy Gourand, que na época estava conduzido, e deve ser provavelmente, não sei, vocês vão confirmar, o momento em que ele conheceu Annette Amperer, que era a colaboradora de Leroy Gourand na época, então estava se criando a dupla sobre a arte rupestre. Leroy Gourand, Amperer, ele deve ter capturado a faísca na época. A segunda é uma pergunta talvez para a Bárbara, mas todos podem responder, não sei. Você explicitou claramente que o Loureiro tinha uma visão do folclore, dos estudos de cultura popular, basicamente evolucionista, né? Como resquício que precisa ser salvado e tudo mais. Aqui no Brasil, essa pergunta para qualquer um, mas você talvez seja mais indicada. Chegou e quando, no caso, a visão gramsciana dos estudos de cultura popular, ou não chegou nunca, os estudos, a visão de Gramsci de relação entre culturas, grupos de classe dominante e classes subalternas, isso penetrou nos estudos folclóricos do Brasil ou voou por cima? Não penetrou nunca? Das minhas leituras, eu não vi. Nunca. Porque ao menos não é um produto dos anos 30, afinal. O Loureiro era tão atencioso, tão aberto, estranho. É curioso, fiquei pensando, como é possível que ele não pegou, afinal, Gramsci aqui foi traduzido inúmeras vezes. Enfim, não era uma pessoa marginal no debate internacional. É curioso não, isso. Não mesmo, extremamente aberto às coisas. Eu Nada. desconheço completamente. Tá. Conhece, Paulo?
Eu conheço algumas discussões, mas não da época nessa... do Loureiro. Dessa Não, relação o Loureiro popular. lendo Gramsci pensando. Não. O Loureiro ele não lia Boas também, ele não lia uma série de pessoas. Tá, eu acho que ele tinha um caminho de entrada, assim. Né? Ele tinha um caminho de entrada para as leituras que não passava muito pelas ciências sociais propriamente. Assim. Certo. Então acho que ele não entrou por essa mas série. outros folcloristas brasileiros pegaram isso ou não? Folcloristas eu não sei, mas antropólogos muito, assim. Tem Antropólogos, sim. Tipo assim, a relação de cultura popular e cultura erudita é um tema muito forte na antropologia. Certo. Né? Até os anos 80 ali tem muita gente que fala disso, que tem a noção do Gramsci, depois vem o Bourdieu e fala que não é uma luta de classes, mas é uma dominação simbólica, e tem uma série de elaborações por aí. Mas o Loureiro não entrava nessa seara, que é onde eu vi até agora, né? Pelo menos. Mesmo no folclorismo, de um modo geral, eu acho que não. É que os folcloristas também. não. Estou pensando no trabalho do Rodrigo Viana, em nenhum momento, ele que fez o maior apanhado sobre folcloristas do Brasil, o Rodolfo não fala nunca nisso. Eu vou até procurar, fiquei curiosa. Gramsci batia muito nisso, que ele mesmo era filho de cultura popular marginal como a Sardenha, e para ele era um assunto também na cadeia, cuidado. Tinha que fazer alguma coisa, pensava em cima desse assunto. É verdade. Muito interessante. Eu também queria só marcar com a Laura, assim, a fala da Laura foi realmente muito legal, assim, nessa coisa da integração dos espaços, né? É efetivamente um problema de pesquisa para ser pensado, assim, né? Junto com o pessoal do Museu Paranaense, do Círculo, assim, uma coisa para pensar e para ver, por exemplo, quando se fala da relação com o Museu Paranaense, eu já acho um pouco mais complicado, porque num certo momento o Loureiro rompe com o Museu Paranaense. O Loureiro diz: eu não quero mais saber do Paranaense. Né? Então eu acho que o Paranaense ele entra de uma maneira diferente. Aí é uma espécie de uma decepção do Loureiro de não conseguir fazer do Paranaense o que ele queria. Né? Mas com certeza, assim, o fato das artes populares, né, estar em Paranaguá, o litoral, depois que entra a parte da etnologia, a etnologia estava atrás da cortina azul, lá como o pessoal falou de manhã. Né? Então, pro Loureiro, o Loureiro era espalhado nisso tudo, e é muito perspicaz, eu acho, essa sua leitura, de que a gente vê as coisas muito distantes, mas ele vê de forma mais integrada. De uma certa forma, fazendo um trocadilho ruim, é patrimonialista, né? Quer dizer, são as instituições que ele fundou e que ele controlava. O Paranaense, que ele efetivamente não controlava, porque ele não é o fundador, é lá que aparece o problema, né? Então, é um duplo patrimonialismo. O último governador, né, era aquele que ele manda carta lá para o Chetá, então não dá certo aquela decepção com aquele governador. O Lupion. O Lupion. Depois da ruptura ele rompe. Tem um problema com o Lupion, mas tem um problema com o Bento, que assim, também, o Bento mora no meu cérebro, na minha cabeça, em movimento, porque o Bento tem problema, ninguém escreve sobre isso. O Bento tem 2 momentos de problema com o Loureiro. Um é o Chetá. O pior momento do Chetá não é exatamente com o Lupion, embora seja sempre muito ruim. A história do Chetá é muito ruim, né? Mas com o Bento é muito grave. Foi o Bento que tirou uma companhia de colonização pequenininha e pôs a Cobrinco, que é uma companhia de colonização ligada ao Bradesco. Então, assim, é muito forte esse vínculo com a alta finança paulistana. E depois o Loureiro faz o projeto aqui, do Paranaense aqui, digamos, né, esse núcleo cultural aqui no Guaíra, e o Bento também tira e põe o Guaíra e não põe o projeto do Loureiro. Então tem 2 momentos de frustração que estavam falando de manhã, né, de frustração do Loureiro, que de alguma maneira tinha o Bento como implicado. E os 2 dentro da mesma instituição, pensando aqui do Bandeirantes. Quer dizer, dá pano para manga isso, né? É uma coisa assim muito legal, porque tem 2 momentos de afrontamento entre os 2 e, o Loureiro escreveu um bocado de carta. Eu estava falando aqui com a Laura, é desesperante. A quantidade de cartas do Loureiro que você leu, que eu li, que a Fernanda leu, que a Bárbara leu, todo mundo leu muita carta do Loureiro. Mas ele e o Bento, né, eles não precisavam trocar carta, então a gente não tem os registros das discussões que eles tiveram, dos embates que eles tiveram, seja por causa do Chetá, seja por causa do Guaíra.
né, que ele pensava como sendo o espaço do paranaense. Mas, bom, esse assim, é só, né, talvez para encerrar, já que nós vemos as perguntas, né, só mais uma marca, né, isso a Laura chamou de marca antes, né, mas uma marca dessa vocação plural que ele tinha, de fazer um monte de coisa e esparramar um monte de instituições, né, que justifica, enfim, a gente está reunindo agora. Obrigada a todos que estiveram aqui até agora, obrigada, Kátia, pela oportunidade e por ter recebido a gente aqui. Eu estou falando não só nesse momento, mas para fazer pesquisa aí, o Paulo falando em nome deles, do Gustavo, de todo mundo que vem aqui, a recepção valorável que você sempre fez.